me irrita quando me contradiz, eu digo, a responsabilidade é dela, então eu não preciso fazer nada, eu vou continuar me irritando o resto da vida. Agora, se eu digo, por que eu me irrito com essa pessoa? Mudou tudo. Peraí, eu vou ter que ver comigo, me responsabilizar. Isso é gratificante, porque deixa de ser algo que está fora do teu alcance para ser algo totalmente dentro do teu alcance. Ah, mas é difícil, né? Meu amigo, se fosse fácil, não precisava o Cristo ter vindo aqui. Vocês fazem ideia do que custou para o Cristo vir aqui? A gente faz ideia? Não faz. O Haroldo Dutra diz, não sei onde está a fundamentação, mas me parece fazer muito sentido, que nós estamos mais próximos dos animais do que do Cristo. A distância entre nós e os animais é menor do que a distância entre nós e o Cristo. E o Cristo veio entre nós. Para quê? Qual é a base do Evangelho? É compreensão. O Evangelho é um braço gigantesco de compreensão. O Evangelho é uma literatura de compreensão. É uma alma de compreensão. Não é? O Evangelho abraça a todos, compreende a todos. Não justifica a nenhum, mas compreende a todos. Essa é a base do Cristo. Por isso ele deveria estar conosco. E por isso nós temos que ter a compreensão de que nós, na nossa imperfeição, temos que abraçar, abarcar, inclusive os pensamentos diferentes. Isso só faz crescer a nossa capacidade de convivência. Tenha prazer em aprender e ouvir. Aliás, deixa eu voltar lá, né? Isso eu adoro. Do gibi até a filosofia. Leia de tudo. O irmão dela, quando eu namorava com o irmão dela, parece que o cara estava casado há 45 anos e ele só chamava a mulher de aquela. Aquela lá. Aquela. Esse negócio de aquela. Esse é o irmão dela. O irmão da minha miss. Ele chegava lá na casa deles e ficava lá esperando ela, porque, né? Esperava ela se arrumar. Né? Aí ficava esperando ela se arrumar. Aí ele assim, cara, tu tá lendo bula de remédio? Eu sei, é só o que tem aqui na a bula de remédio vocês não fazem ideia de como tem coisa interessante pra gente rir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu fui a um médico amigo meu. E ele, o médico, eu disse, ele está tomando alguma coisa? Estou tomando aquele. Como é que é o nome daquilo? A gente compra em farmácia, mas nem é remédio, é um negócio de magnésio. Eu boto umas 20 gotinhas na água todo dia de manhã. Não é leite de magnésio, é um negócio lá. Como é que é? Acho que é leite de magnésio. E eu boto aqui na água, que eu nem sei o nome, tomo todo dia. Boto 20 gotinhas na água, mas não tomo. Aí um dia eu cheguei lá, e aí quando eu fui consultar o meu médico, isso não tomo plano não. Isso aí pode dar arritmia. Aí arritmia. E ele me receitou um remédio porque eu tive um problema de gota, isso foi velho. Como se eu não fosse. E eu tive um problema de gota e ele me receitou um remédio. Fui lá e gente, vocês não fazem. A bula dizia até que tinha risco de morte. Aí eu voltei lá e disse, vem cá, quer dizer que o meu cloreto lá é perigoso porque dá arritmia. Agora o remédio aqui que ele receitou, se tu ler a bula, tu não toma. Não é verdade? Se for ler bula de remédio, tu não toma 90% dos remédios. Tu vai puxar. Né? Aí ele disse, não, isso aqui é prescrito. Que diferença faz? Morrer com o remédio prescrito, mas está prescrito. Estou tranquilo, morri tranquilo porque está prescrito.
Então, leia de tudo, leia, porque é impressionante como em tudo tem um aspecto útil para a tua exposição. A partir do momento que você decide fazer a exposição, você tem que ser uma pessoa eclética, né? Como é que é o nome daquele José Carlos, aquele que ficou com uma atrofia? José Carlos Martins, que era um pianista, né? Maestro. Ele disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, as coisas mais profundas que eu me toquei pensando foi quando ele fez um trabalho com o Chitãozinho Chororó, para refazer as músicas do Chitãozinho Chororó com orquestra. E aí eles cantavam as músicas. Em tudo você tem riqueza. Quer dizer, acho que naquele funk não, mas tudo bem. A riqueza que você pode ver ali é a riqueza de poder contribuir, né, para eles mudar de música. Valeu. Vou pegar um gancho da riqueza, né? Por que é tão importante para nós, fundamentalmente para quem faz palestras, ler de tudo, né, de uma forma. Porque, justamente você mencionava no começo, pegar o gancho, uma leitura prévia à palestra, né, ou um fato, né, social acontecendo, enfim, isso você só vai poder introduzir na palestra, né, um cartaz, uma placa, uma frase, uma cena, se você tem riqueza interna. Então a riqueza do diálogo que você estabelece com os estímulos, tipo uma frase, um cartaz, um fato social, vai depender da riqueza do seu mundo interno. Sem essa riqueza interna, o diálogo fica muito restrito, muito limitado. É verdade. É a pura verdade. Quer dizer, não é a pura verdade, porque a pura verdade é que você não identificou. Mas é verdade. Estimula as redes neuronais, estimula as associações que nós possamos fazer. Né? Mas é bem essa sensação. Você só pode identificar. Tem uma coisa que é elementar, né? Qual o pai que puniria um filho de 2, 3 anos que derrubasse, sei lá, uma taça de cristal? Um filho de 8 meses que derrubasse a taça de cristal. Não faz sentido. Pode até punir, mas vai punir por ignorância. Mas não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque ele não tem percepção do que está fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ninguém defende o que não ama, ninguém ama o que não conhece. Se você não se conhece, você não se ama. Se você não conhece a Deus, você não ama a Deus. Se você não se identifica e não conhece, não no sentido de conhecer pelo nome, conhecer no sentido de interagir espiritualmente, as pessoas, você não vai amar ninguém. Ninguém defende o que não ama, ninguém ama o que não conhece. É por esse raciocínio. Sempre que estudar um tema, analise suas contradições, mas não perca a sua convicção. Todo tema tem suas contradições. Todo tema. Todo tema. Eu venho aqui apresento um tema em que vocês podem levantar e dizer, não, mas aqui o ponto de vista pode ser esse. Tá? Todo tema. Por que ele tem suas contradições? Porque eles são frutos da nossa interpretação, meus irmãos e irmãs. E a nossa interpretação é fruto do nosso momento espiritual. E nós somos espíritos em estágio evolutivo inicial. Então não sejamos tipo assim donos da verdade. Podem surgir várias opções. Isso não significa que você deva claudicar nas suas convicções. Pode ser, eu não entendi essa passagem do Lázaro. Eu venho aqui e falo sobre a passagem do Lázaro. Vocês lembram, né? Lázaro morreu, o rico foi para o inferno, Lázaro foi para o céu, Lázaro via da água, aquele negócio todo. Mas isso não pode tirar a minha convicção na mensagem evangélica. Mas isso não significa que eu saiba toda a interpretação de todas as passagens do Evangelho. Percebe? Então, quando estudar um tema, procure identificar aquilo que você considera fragilidade do tema. Mas
Trabalhe com convicção. E às vezes, quando necessário, expõe essa fragilidade. Estude um tema como quem precisa aprender com ele, e não como quem vai ensiná-lo. Eu vou falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Eu preciso aprender sobre isso, porque muito me causa espanto determinadas coisas na minha vida. Afinal de contas, eu estou ou não conduzindo a minha existência? Eu preciso aprender com isso. Faço tempo. Não necessariamente sempre isso, né? Você pode fazer tema escalado e tal. Entenderam? Quando eu estou fazendo o tema, eu tenho que olhar para o tema como quem precisa entrar nele, precisa aprender com ele, precisa sentir. E não como quem vai chegar aqui e dizer para vocês, pessoal, o negócio é o seguinte, sobre determinismo é assim, livre-arbítrio acontece nesses momentos, tá? Se alguém precisar de mais alguma consulta, das 19 às 20, gente longe, aprenda com o tema. E outra, as pessoas sentem isso. As pessoas sentem isso. E ao sentirem isso, elas vão se conectar ou se desconectar. O ouvido mais próximo é o nosso. Com certeza. O ouvido mais próximo é o meu. Por isso o aprendizado. E aqui, meus irmãos, para aí, para me encerrar mesmo. A doutrina espírita consola porque esclarece. E esclarece porque interage com o meu cotidiano. Se eu falar de física nuclear, física quântica, é bom que não tenha razões para vinculá-lo ao que acontece no dia a dia das pessoas. Caso contrário, não vai fazer sentido. Se não fizer sentido, não esclareceu. Se não esclareceu, não vai consolar. Não é que você tenha que ser técnico. Não é isso que se está dizendo. Você vai ter que ser técnico, tem que ser super esclarecedor. Não é. Mas quando eu consigo construir esses 3 itens dentro de um tema, quando eu consigo trazer a consolação a partir de um esclarecimento, e esse esclarecimento a partir de um fato ou de situações do cotidiano, a doutrina espírita se torna mais acessível, entra como água, ela não entra como cachaça, não entra como cerveja, não entra como refrigerante, ela entra como água. E essa é a proposta. Tudo que a gente fala sobre doutrina espírita, sobre expositor da doutrina espírita, parte dessa premissa. Quando eu venho para cá, eu estou com esse elemento construído em mim: consolação, esclarecimento e utilidade. Consolação, esclarecimento e utilidade. Antes de entrarmos nesse exercício de confiança, eu gostaria de fazer essas pequenas pontuações, porque daí depois disso aqui a gente encerra. Pequenas pontuações sobre as seguintes situações. Primeiro, deixa eu acender aqui, porque também agora já estudei seu. Opa! Não. Primeiro, vamos lá. Questão de intercorrências. Né? Tipo assim, você está fazendo a palestra, começou a palestra, está no meio da palestra, aí pode acontecer, tem alguém no salão, está com uma criança, e a criança abre o bocão. Porque criança, você já viu um passarinho, recém-nascido, e chega no ninho, filho é assim, você vai lá. Meus filhos dizem assim: pai, eu estou com uma autoestima tão baixa, eu não sei o que está acontecendo. Aí a criança começa a chorar. Né? Qual é o que a gente faz? Porque pode pôr tudo a perder. Né? De repente você está conseguindo, você está chegando no ápice. Se chegar no ápice, gente, eu vou ser franco com você. Se você está chegando no ápice,
Ou seja, você preparou o tema para ele chegar num momento que é, né, o píncaro. E aí, de repente, bem naquela hora, pá, alguém derrubou, uma vez que jogaram um copo, quebrava um copo. Não, pior, o telefone tocar e a pessoa atendeu. Né? Alô? Não, eu estou aqui numa palestra. Você é espírita. É verdade? Aí, tocou, a criança chorou. Se acontecer num momento crucial, você tem prejuízo. Isso aí não adianta disfarçar. Você vai dar a volta, tudo mais, né? Você tem um prejuízo. Mas digamos, começa, a criança chora. Exemplo, experiência prática. Uma vez eu fui fazer uma palestra e a mãe estava contando. E a mãe, com uma criança de 1 mês, sentada no fundo, era uma casa espírita pequena. E assim foi, tipo, eu comecei e falei uns 3 minutos e a criança fazia né, de filme. Tipo assim, olhei com aquele ar compreensivo. Eu assim. Até gostando. Gostando de chorar mesmo. Aí eu assim. Primeiro, tá? Pai, fica ridículo. Criança chorando lá e você. Por quê? Pai, não tem problema. Sabe por quê? Porque a própria plateia vai achar perfeitamente aceitável que você fala. Aí digamos que a pessoa, né, recebe e tal, toma alguma providência, sei lá, estopa. Aí você. Mas não foi o que aconteceu. Quando é que é tocada mesmo? E a criança? Não, mas era fora. E a mãe ali assim, sentada. E aí olhando para mim assim, tipo, não vai não. Mas, pensa. Aí eu parei. Ué. Assim, bom. E a pessoa. Bom, é evidente que seria uma indelicadeza da minha parte concorrer com uma criança, porque se a criança chora, ela tem preferência, porque algum motivo tem. Aí ela se tocou. Assim, simples assim. Saiu. Quer dizer, não adianta eu ficar ali fazendo de conta que não está acontecendo nada. Pois meus irmãos e irmãs, e aquele. Aí começa ali. E Jesus na passagem de Mateus, capítulo 25. E aí fica todo mundo ali irritado. Outra coisa comum em casa espírita. De repente alguém tem uma manifestação, ou qualquer tipo de crise. Tem uma crise. Normalmente, na casa espírita, você já é antenado, a equipe que está trabalhando já sabe como deve proceder. Então, de repente, alguém tem uma crise, sentam ali 2 pessoas e tal, ajuda a pessoa. Ou já sabe que aquela pessoa é habituada a dar crise, então já vão ali 2 irmãos que vão ali e tal, para dar uma sustentação. Caso a pessoa tenha uma crise, pare. Não tem o menor problema. Pare. Espere contornar a crise. Claro, não fique parado até a pessoa sair, tudo, né? E outra coisa, não se sinta desprestigiado, insatisfeito, chateado, ofendido. Não tem nada a ver. Pense um pouco. Não tem nada a ver com o que está sendo feito. Você está fazendo uma atividade e aquela atividade sofreu uma intercorrência. Pare a atividade, resolva a intercorrência, siga com a atividade. Outro exemplo. Outro dia, eu estava fazendo a palestra e aí a mulher estava sentada ali, tinha uma outra sentada aqui, e nisso a filha da mulher ali veio para passar. Não lembro o que foi, se tocaram alguma coisa. Sei que a criança tocou, sei lá. E aí a mãe levantou e deu um xingão nessa. Pegou a filha pelo braço, deu um xingão nessa, e quando ela estava saindo do corredor, ela se virou para mim e disse assim: tem pessoas aqui que não estão prestando a menor atenção no que o senhor está falando.
Na verdade, não é prudente. Mas eu raciocinei naquela hora, se está certo ou não, eu raciocinei o seguinte: se eu sigo, simplesmente sigo, o que acontece? Fica aquele ambiente constrangido. Sabe quando tem um bêbado na festa da família? E aí estraga, né? Então, fica aquele ambiente constrangido. Tu faz um gracejo, se ele é aquele gracejo que seja ofensivo, todo mundo fez mais ou menos, tá. Aí tu dá uma aliviada. A pessoa saiu, tudo, paciência. Né? Acontece. Então, quando acontecem as intercorrências, sugestão, cada um sabe de si, mas sugestão, não se aborreça, nem insista, nem, eu tenho um horário para cumprir. Calma. Deixa, para ver como é que se resolve a coisa. A casa normalmente tem formas de atuação, resolver o possível. Faça o tema, se for o caso de seguir com o raciocínio, siga com o raciocínio. Se for o caso de dar uma pequena observação, faça uma observação. Né? Pois é, meus irmãos, vê como é difícil. Às vezes a gente falar aqui sobre tolerância, compreensão, é muito fácil, mas no dia a dia, às vezes não é fácil de conduzir. E a gente olha e fala, que absurdo a pessoa fazer isso. A pessoa fez aquele absurdo, eu faço outro. E todos nós fazemos nossos absurdos. E os nossos absurdos juntos geraram esse absurdo que cai fora. Entende? Então daquilo tu faz uma motivação e vai embora. Qual era o outro que nós tínhamos tinha referido? Tá. Ele fez assim delicadamente. É verdade. Se você tem atividades para desenvolver, pelo amor de Deus, né? Tu não vai chegar tipo 6 horas, agora a gente vai ter um intervalo. Aí eu vou lá como uma feijoada para não fazer palestra. Naquele dia ali, assim como tem todo mundo aqui, eu acho que a maioria de vocês já fez os cursos de passe, né? As regras são mais ou menos as mesmas, um pouquinho ainda mais exigentes, né? Às vezes o pessoal lá diz assim, vai ter palestra hoje. Porque já, né? Em dias comuns. Então, você sabe que tem aquela atividade. Já tem uma dificuldade para a espiritualidade trabalhar dentro da hostilidade da nossa atmosfera mental. A nossa atmosfera mental é hostil. Então a espiritualidade tem que trabalhar dentro daquela atmosfera. Por quê? Porque boa parte do que a gente fala é a apropriação do teu conhecimento pela espiritualidade. A espiritualidade se vale da tua estrutura de conhecimento, mas ela usa muito isso, para que flua e atenda determinadas necessidades que tem no ambiente. Então, se eu estou ali de barriga cheia, né, com outras situações, sei lá, vim pela estrada maldizendo todo mundo e tal, mas eu não consigo ser assim todo dia, tá? Tudo bem, não consegue, beleza, mas vá fazendo esses trabalhos. Se prepare para estar o melhor possível, o seu melhor possível. Não percamos de vista, meus irmãos e irmãs, que assim, nós é que somos acusadores uns dos outros. Deus não é. Deus não vai ficar olhando para ti que está ali para fazer a tarefa. Agora, já que tu não fez aquilo agora, eu vou te expor ao ridículo. Nós somos assim. Deus não. Confie nisso. Confie nisso e se entregue à tarefa. Agora eu vou passar para vocês esse vídeo para nós irmos. Perdão. Quanto aos anúncios, convites, assim, como é que é melhor para o palestrante? Se é dito antes dele começar, ou se depois dele terminar a palestra? Antes. Antes, pelas razões da conclusão. Imagina, fez uma conclusão, a galera, eu vou me tornar o cara melhor do mundo agora. Aí, para os irmãos, queria anunciar que nós estamos fazendo um jantar beneficente dia 24 de agosto. Queremos dizer que nós temos agora uma campanha para tornar sócios, e a campanha agora nós vamos adotar princípios de dízimo. Aí os caras. Então faz antes. Mas tem que fazer.
Tem que fazer, toda a casa tem que fazer, porque a gente vive disso. Né? Meus irmãos, antes de iniciarmos as atividades, vamos para os anúncios protocolares. Nós temos o berço de Jesus, nós temos a entrega do lanche, nós temos o ombro amigo, nós temos o passa todo o recadário, depois faz a prece, passa a palavra. E outra coisa também, aí já é mais. A gente faz, às vezes, o cara faz uma palestra, aí o dirigente resolve fazer comentários. Tipo assim, código penal comentado. Ia contribuir. Corroborando tudo que o nosso irmão disse. Pronto, só que o problema é se ele corroborasse. Mas se ele corroborasse, mas ele não corrobora, ele fala outra coisa. Às vezes é o contrário. Você fala assim, eu quero acrescentar. É o que você fala. Só acrescentando. Então, tá bom. Por uma infelicidade do palestrante fez a palestra muito forte do tema, da casinha, os dedos do dirigente da mesa, também vai ter que fugir. Que o irmão às vezes falou na mesa, esse é o problema. Regras básicas, bem lembrado. Olha só, o cidadão chegou aqui e disse assim, pessoal, o negócio é o seguinte, não existe reencarnação. O que existe são consciências coletivas que o corpo físico vai se apropriando delas. Então, na verdade, você está dentro só dessa existência. O que você considera como reencarnação são toda a coletividade de pensamentos que ficam aí na atmosfera e você vai captando. E você pensa que teve outras vidas. E aí? Aí o dirigente. E agora? Nada demais. O dirigente, nesses casos assim absurdos, o dirigente vai e corrige na hora, sem erro. Meus irmãos, olha, esse foi um posicionamento do nosso irmão, mas nós queremos deixar claro que a doutrina espírita se fundamenta como princípio da justiça de Deus na reencarnação. Nós espíritas interpretamos que sem reencarnação não se explica a justiça de Deus. Mas também não faz toda a palestra. Aí só para fechar. Aí tá, explicou. Agora, isso é diferente de, por exemplo, eu chegar aqui e falar sobre um assunto e o dirigente achar que aquele assunto não era bem assim. Aí é outra coisa. Não falta coisa. A correção é para casos esses, extremados. A pessoa ofendeu os princípios elementares da doutrina espírita. Corrija na hora, sem testanejar. Só para, antes de passar a palavra, assim, só para referir o seguinte: por que vocês acham que a doutrina espírita, ou melhor, o movimento espírita, Kardec tomou a ideia de adotar esse modelo de palestras públicas feitas por trabalhadores? Para manter a doutrina arejada. Lembre-se, Kardec é fruto da escola de Pestalozzi. Kardec é um livre pensador. Kardec, há gerações de encarnações, trabalhava o direito do livre pensar, como João Rus e por aí vai. Só um parênteses, tá? Eu fiz essa observação agora, mas eu particularmente não gosto disso. Aliás, não é bom adotar isso. Fulano foi Beltrano, mas tudo bem. Kardec é um livre pensador. E como livre pensador, quando ele sentou lá e começou a redigir a forma de um movimento espírita se constituir, está lá no livro dos médiuns, está em obras póstumas, Kardec raciocinou assim: se eu botar uma pessoa para falar, pastor espírita, padre espírita, o equivalente, o que vai acontecer? Eu vou traduzir a doutrina a partir de um único prisma de interpretação. Mas se eu botar todas as pessoas que têm acesso à doutrina a falarem, eu vou ampliar o prisma. Eu vou garantir que a doutrina tenha várias interpretações a partir de um senso comum. Várias interpretações. Contudo, isso tem um efeito colateral. E é isso que o nosso irmão falou. Você nunca sabe o que a pessoa que vai subir aqui vai falar. Né?
Exatamente. E aí? Mas, para Kardec, vale o risco. Ele prefere correr o risco de, eventualmente, surgir alguém que fale algo completamente extrapolado, do que o risco de você engessar a doutrina a partir de interpretações profissionais. Então, sim. Teve um momento que você falou que esse clima foi polêmico para a gente expressar a respeito ao contrário, né? Mas pegando um gancho por isso que vocês estavam falando, talvez o respeito, vamos dizer assim, a pessoa falou dos dois lados, né? Mas ela tem que se posicionar de alguma forma. Certo. E essa posição tem que ser de acordo com a doutrina. Certo. Mas pode acontecer da posição dela não ser de acordo com a doutrina nesse caso. Claro, de repente eu falo sobre aborto. E aí daqui a pouco começa a falar muito mal do feminismo, defender as mulheres, não sei o quê. E aí fugiu do que a doutrina postula, né? Também. Por quê? Porque daí você tem um princípio básico. Aí é a questão do seguinte, o dirigente também tem que entender de doutrina espírita. Porque às vezes o dirigente, ele também está pouco cientificado. E aí? Alguém da plateia vai ter que levantar e ir ali? Não. Então a casa tem que ter a cautela de dizer o seguinte, quem vai dirigir, o nome está dizendo, quem vai dirigir os trabalhos? Está ali, é capaz de fazer essa identificação, ter essa percepção? Porque a pessoa chega lá e diz o seguinte, olha pessoal, na verdade, a questão do aborto é uma livre escolha da mulher, o corpo é da mulher. Então a mulher tem o direito de escolher o que ela vai fazer com o seu corpo. Né? Eu não preciso nem ser espírita para ser contrário a essa ideia. Basta eu ser geneticista. Basta como se geneticista fosse o cara que faz tricô, não é? Basta eu ser geneticista. Por quê? Porque você sabe que você tem ali uma complexidade genética que não é nem da mãe nem do pai. Logo, é um terceiro ser. Então esse argumento não cabe. Mas aí a pessoa diz que é a favor do aborto. O que está lá nos primários básicos, o princípio elementar da doutrina espírita? O direito à vida. O dirigente, ciente disso, meus irmãos, com um posicionamento, os posicionamentos são respeitáveis, mas a doutrina espírita pode até alongar um pouquinho, porque a plateia nunca faz ideia de como funciona a casa espírita. A doutrina, o movimento espírita, adota o princípio de que cada pessoa pode vir aqui, fazer a exposição e tal. Mas o posicionamento da nossa irmã é contrário ao princípio básico da doutrina espírita, o direito à vida. E esse direito à vida tem que ser protegido a todo custo. E isso, inclusive, vai ser objeto de um tema a ser tratado aqui. E já na semana seguinte marca a palestra sobre isso. Porque também não vai ficar batendo boca, não está bem. Então já aproveita e marca. No caso desse, reencarnação. Não, inclusive nós vamos trazer o Divaldo para falar aqui. Tipo assim, só bater pro diabo. Então, na hora, pelo amor de Deus, não façam assim não. O cara chega, mas agora, dirigente, mas o Walter Ney, a gente convidou ele, falando bem dele, você matou um cartaz dele aqui. Você bateu um cartaz, o cara todo falando bem do cara, e o cara disse uma bobagem dessa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar nos grupos para depois. Não tem grupo. Não existe grupo. Terminou, o cara terminou. Tu já nem normalizado, né? E faz uma parte. Muito obrigado, meu irmão. Não, senta aí, pelo amor de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer que foi o Raul que Não deu. E tá, já na hora. Já explicita na hora. Mais regras. 3 regrinhas. Aí daqui a pouco aparece o papo. Primeiro, seja respeitoso. Segundo, seja breve. Não é para fazer outra palestra. Por isso o dirigente tem que ter conhecimento. E aí vem a terceira. Entenda da doutrina espírita. Porque você vai contraditar uma pessoa que falou meia hora, 40
entenda de doutrina espírita. Então, é elementar, respeitoso, breve e fale do que você sabe. Se porventura o dirigente não domina a matéria, faça isso, meus irmãos, a doutrina espírita tem outro posicionamento, só para deixar claro. E se for o caso, diga também. Nós vamos, inclusive, ter um tema preparado sobre isso. Nem tem, mas tem um tema preparado para a semana seguinte, pronto. Certo? Então tá, mais algum questionamento? O que é possível bastante hoje nas casas espíritas é aplaudir a palestra. Que está vendo essa embora, é uma coisa que não acontecia normalmente, mas eu percebo, que eu frequentemente, e algumas pessoas gostam. Eu já vi palestrante chegar e dizer, ó, antes da palestra, por favor, não aplauda, ninguém sabe se vai gostar, né? Isso é belíssimo, mas não tem uma potência, né? E não sei se acontece aqui assim, mas eu tenho percebido que acontece em algumas casas que eu faço. Existe um problema nisso, sim? Não, o que acontece é o seguinte: no movimento espírita, há determinadas situações que acabam se tornando simplesmente aceitas. Uma delas é essa: terminou a palestra, tem muita gente. Eu estava comentando com isso uma vez, eu fui fazer uma palestra e veio um amigo meu que não é espírita, e ele achou estranho. É isso parece meio frio, porque em qualquer lugar as pessoas terminam qualquer coisa, as pessoas aplaudem. Até quando o prefeito chama o secretário, aplaude tudo. Então, a questão é a seguinte: para essas coisas não existe uma regra, existe uma sensação, existe uma sensibilidade. Se o público tem aquela necessidade da expressão, uma necessidade positiva da expressão através do aplauso, não adianta, não façam isso, não façam isso. Não! A maioria das vezes as pessoas simplesmente não aplaudem porque já estão habituadas, não aplaudem. Mas há situações em que realmente, eu mesmo já aconteceu, quando eu estava assistindo uma palestra, uma vontade de aplaudir. Mas a gente começa a construir algumas coisas, nós começamos a construir algumas coisas que são muito interessantes. Tipo assim, não, porque aplaudir estimula o orgulho da pessoa. Estimula o orgulho da pessoa. Convidar a pessoa para fazer a palestra estimula o orgulho da pessoa. Eu não estou dizendo que agora nós temos que aplaudir, eu estou dizendo que é uma questão de. Vocês sabem quando tem uma energia? E aquela energia, assim, parece que todo mundo sente necessidade, é a chamada catarse, né? Se der essa catarse, aplaudiu. Mas não é também para o dirigente puxar aplauso. Está entendendo? Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, tudo normal. É que isso não é a razão de nós, por exemplo, criarmos um comitê dentro da casa para discutir. Vamos discutir agora como é que a gente pode fazer para impedir as pessoas. Por favor, não aplaudam. Botar cartazes, por favor, não aplaudam. Essas coisas. Tem situações também que são assim, aqueles. É um negócio que, como é que é? Senhor palestrante, a palestra em nossa casa tem 30 minutos, porque depois tem grupo aberto, vamos supor. Aí, de repente, não é o caso aqui, tá? Aí, de repente, você anda, sei lá, 200, 300, já me aconteceu várias vezes. Às vezes eu vou fazer palestra no ESC, chega lá, 30 minutos, né? Aí piora, o dirigente começa e ele fala até 8h20. Ele tem um monte de assunto. Aí você está, 30 minutos. Aí ele, tipo assim, começa um comitê de discussão. Eu começo, meus 30 minutos começam às 8h20, 30 minutos, tá. Tem tolerância, tem ensino, né? Entende? Teve discussões homéricas, o tempo da palestra tal. Primeiro que a recomendação da FEB está lá no manual de orientação do Centro Espírita, a recomendação da FEB de 45 a 60 minutos. Né? Mas é recomendação. Uma das características das casas espíritas é que elas não têm uma normativa impositiva, como nós temos no nosso caso, nós temos uma legislação federal a qual nós devemos obediência. Não tem uma legislação da FEB a qual as casas devem obediência. Cada casa vai construindo a sua realidade. E essa realidade vai sendo sentida. Eu já fui em casas que eles fazem o Pai Nosso em voz alta e toda palestra, toda situação eles aplaudem, como se fosse um evento social. Então o que tu faz? Não faz nada. Está convidado, tu vai ali, como dizia o ditado, em Roma, como os romanos. Né? Passa a palestra e tal. Tem casa que
não se faz nada, em casa que faz meio tempo. Então, fica a critério da sensibilidade e da proximidade. O Valdo Melo, quando nessa casa, lá nos anos 60, alguma coisa, dizia que a palestra não deveria passar de 30 minutos em respeito ao público. À época. Mais recentemente, em uma das suas manifestações da Federação Espírita do Comum, ele disse que os tempos são outros, as palestras podem ser estendidas. Então, Tudo observa que a doutrina é tudo é circunstancial. Eu vou fazer uma parte da Santa Escola, dos aplausos, né? Na cidade de Macaé, onde eu morei um tempo, nós chegamos a uma conclusão. Bater palma muito bom, já palestras, eu acho que eu não dava. Aí a gente levantava as mãos, sabe? A gente trabalhava assim, ficava bem gostoso. O palestrante se sentia bem. Não fazia barulho, né? Mas dava. Mas não era sobre isso que eu queria falar. O que eu queria dizer quando eu pude a palavra é que, na verdade, um resumo assim seria que, para o palestrante, o alicerce, né, de uma palestra é pensar que aquela pessoa que está sentada ali pode ser a primeira e que a única vez que ele está fazendo. Então, se tu tiver isso dentro de você, eu acho que não tem como você descambar para a falta de respeito a eles, né? Se você se conscientizar e se imbuir que naquele momento você é um instrumento de Deus para falar com aquela pessoa que ele trouxe até ali, eu acho que isso que você falou no começo ficou bem registrado mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Então agora eu vou passar esse videozinho. É outra coisa. Tipo assim, eu vou passar esse videozinho, essa merrequinha. Aproveitando que já são quase 6 horas, vocês estão para ir embora e tal. Nós vamos ver esse vídeo. Eu, particularmente, eu adorei esse, porque ele traz exatamente isso: exercício de confiança. E a exposição espírita é isso: exercício e confiança. Então agora vamos curtir. A imagem não é boa, né? Porque é aqueles coletados, mas não tem problema, não paga direitos autorais mesmo. Sleeping down.
assim com toda a intensidade. A gente sente uma necessidade de retribuir. Só que aquilo ali demorou quanto tempo? Uma bolinha errada. Tu tens que ter muita confiança. Eu vou levantar e vou fazer. Tens que ter exercício, fazer em casa, treinar, ler e tal, preparar. E finalmente confiança. Porque juntando esses dois, eu passo a mensagem. E a mensagem que a gente tem que passar é a mais rica de todas. É a fé. Que assim seja.